Fala pessoal, de volta aqui dando sequência aos nossos estudos de administração de materiais. Gente, nesse momento a gente vai começar a estudar algumas formas de classificar os materiais. Vamos estudar duas classificações. A classificação de acordo com a importância operacional, que é a classificação XYZ, e a classificação de acordo com o valor monetário, né, que é a classificação ABC. Então são classificações aí que a FGV vez ou outra cobra, então a gente tem que ficar atento, tá bom? Primeira classificação, classificação XYZ. Essa classificação ela considera a criticidade do material, ou seja, o quão importante aquele material é para a empresa, tá? E ela faz uma classificação de 3 tipos de materiais. O material X, que seria o menos crítico, ou seja, aquele menos impactante para a empresa. Se ele faltar, não vai fazer tanta falta assim. Esse seria o material X. O material Y, que teria uma criticidade média, ou seja, se faltar esse material aqui, já vai ser um pouquinho difícil de conseguir no mercado, então a gente já vai ter uma dorzinha de cabeça. E o material Z, que seria aquele material ultra mega master importante, né? Então, se faltar esse material, vai dar dor de cabeça, vai parar a produção, às vezes vai colocar a vida de pessoas em risco, né? Ou a segurança ali do patrimônio da empresa também em risco, então não pode faltar o material Z. Então, para você lembrar, pensa na própria ordem do alfabeto, né? Vem primeiro o X, depois o Y e por fim o Z. Então o X é o menos importante, menos crítico, o Y é o mais ou menos e o Z é o super importante, né? O que tem maior criticidade, beleza? Então só para a gente consolidar aqui, ó, materiais da classe X são os que têm baixa criticidade, materiais da classe Y são os que têm média criticidade e os materiais da classe Z são os que possuem alta criticidade, né? Quais são as características de cada um dessas classes? Materiais da classe X: não haverá paralisações da produção se faltar, não haverá risco à segurança pessoal, não haverá risco à segurança ambiental, patrimonial, e eles podem ser facilmente obtidos no mercado. Então, se faltar material X, você consegue comprar ele, né? Não vai te dar tanta dor de cabeça assim. Materiais da classe Y já é mais ou menos. Por quê? Você consegue até substituir ele por outros materiais, mas já pode ter algum tipo de impacto, tá bom? E por fim, os materiais da classe Z são aqueles que têm alta criticidade. Você vai ter uma dor de cabeça danada se faltar esse material, né? Porque eles não podem ser substituídos, né, em tempo hábil. Aqui faltou um pouquinho, em tempo hábil. Então, o que vai causar? Vai causar prejuízos significativos, ou para a produção, ou vai botar pessoas em risco, ou o ambiente, ou o patrimônio da empresa. Então, não pode faltar materiais da classe Z, tá bom? Vamos ver como isso já foi cobrado? FGV Assembleia Assistente 2018. A classificação de materiais baseada na importância operacional visa impedir que ocorra escassez de materiais críticos do estoque, garantindo que o funcionamento da cadeia produtiva não seja gravemente prejudicado. Assinale a opção que apresenta um exemplo desse tipo de classificação de materiais. Gente, classificação de acordo com a importância operacional é justamente essa classificação que a gente acabou de ver. Classificação XYZ, né? Classificação XYZ. X é o que tem menor criticidade e o Z é o que tem maior criticidade. Aí a alternativa B falou sobre o cross-dock, né? O cross-dock é uma espécie de sistema logístico em que a mercadoria ela é recebida em um armazém e aí é preparada para distribuição localmente, né? Então, uma forma de sistema logístico. Vou até botar aqui, ó, um sistema logístico. Não tem nada a ver com classificação de material, não. Almoxarifadização. Nem existe esse conceito, tá, gente? Isso aqui ela inventou. Curva de equilíbrio. Curva de equilíbrio é um conceito que a gente utiliza para demonstrar quando o lucro, né? Melhor dizendo, quando a receita ela fica igual aí os custos, né? Então, a curva de equilíbrio, né, ela demonstra o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É quando a sua receita finalmente ali alcança os custos de produção, né? E acima do ponto de equilíbrio, então a empresa começa a ter lucro efetivamente, tá bom? Então, é um conceito que não tem muito a ver aí com administração de materiais, está mais relacionado lá à administração financeira. Classificação por agrupamento é quando você faz uma classificação de materiais de acordo lá com algum critério. Normalmente a gente utiliza aquele FUN, né? Função, utilidade, natureza, tá bom? Então,
classificação de acordo com a importância operacional é a classificação XYZ. Vamos para mais uma. FGV, Assembleia Mato Grosso, Almoxarife 2013. Em relação à classificação de materiais, quanto à importância operacional, avalie as definições a seguir. Vamos ver. 1. Materiais X, independentemente de seu valor de consumo, são de importância vital. Nada disso, gente, para a organização e sem similares, ou seja, aqueles cuja falta acarreta a paralisação de uma ou mais fases operacionais. Está errado, gente. Os X são os mais banais, são os menos vitais. Aqui ele está descrevendo os materiais Z, na verdade. Vamos ver a 2. Materiais Y são de importância média. Ok. Com ou sem similares na organização. Perfeito, né? Os materiais Y eles estão ali no meio. Isso aqui está correto. Vamos ver a 3. Materiais Z são de aplicação pouco importante para os quais tipicamente há similares na organização. Não, isso aqui está errado. Ele misturou com os materiais X. Misturou com materiais X. Então, ficou só a 2 correta. Só a 2 correta. Gabarito, então, B de bola. Vamos para mais uma, gente. Vamos para mais uma classificação. Agora a gente vai falar sobre a classificação ABC, que é a classificação por valor de demanda, por valor monetário, né? Por valor financeiro mesmo, tá bom? Classificação ABC, a lógica dela é que você vai buscar colocar suas energias, seus esforços ali naqueles materiais mais caros, aqueles materiais mais que possuem maior valor. Então você vai ter um estoque ali enorme, com sabe quantos itens, 100 itens de estoque, mas nem todos esses itens têm a mesma importância. É isso que a classificação ABC vem propor. Olha, tem materiais aqui, tem alguns itens do estoque que eles têm um alto valor, são materiais caros, que são ali custosos para a empresa. Então a empresa tem que, o Almoxarife, né, tem que dar uma atenção especial nesses materiais, porque eles são caros, né? Se eu perder, por exemplo, essa caneta lá para uma empresa grande, não vai fazer diferença nenhuma, né? Essa caneta aqui não vai ser um prejuízo significativo para uma empresa. Mas se ela perder, por exemplo, um equipamento que custa 100 mil reais, 200 mil reais, esse equipamento aqui ele já deve ser olhado com cuidado maior. Então, o Almoxarife ele tem que saber classificar os materiais, né? Também considerando o valor de cada item do material, né? E aí, para fazer isso, ele pode utilizar justamente essa classificação ABC. E qual é a lógica da classificação ABC? Porque é isso que a FGV cobra, né? A lógica é a seguinte: materiais da classe A pensa assim, materiais da classe A, pensa na classe A. Quando a gente fala em classe social, a classe A é aquela galera que tem mais dinheiro, não é isso? Então, é a mesma ideia. Os materiais da classe A são aqueles mais caros, tá? São aqueles que aí possuem um valor maior. Na classe B é o quê? Classe B, pensa aí na classe social B, a galera ali mais ou menos, né? Que está aí na classe média. E aí, classe C seria os materiais com menor valor. Então, faz essa associação que te ajuda a lembrar, tá bom? Classe A são os materiais de maior valor na demanda. Classe B são os itens de demanda intermediário, né, de valor intermediário. E classe C são aqueles que têm um menor valor, beleza? E aí, gente, tem até uma tabelinha que já foi cobrada na FGV, que ela propõe o seguinte, olha, a classe A, você, ao gerenciar 5% dos itens, né, você consegue aí representar 75% do valor do estoque, né? Então a ideia da classe ABC é você concentrar os esforços. Poxa, eu não consigo cuidar de uma forma tão zelosa, com tanta cuidado de todos os itens do estoque. Então o que eu vou fazer? Eu vou concentrar naqueles materiais, né, que são mais caros, que possuem maior valor. Então eu vou colocar minhas energias nos materiais de classe A e em alguns dos materiais da classe B. Porque ao concentrar meus esforços aí na gestão desses materiais, eu já vou estar aí gerindo boa parte do valor do meu estoque. É essa a lógica, né? Então, o que a gente está vendo aqui na tabela? Que ao cuidar de 5% dos itens do meu estoque, que são os materiais da classe A, eu já vou estar cuidando aí de 75% do valor do meu estoque. Ao cuidar aqui mais dos materiais da classe B, os quais representam 20% dos meus itens, eu estou cuidando mais de 20% do valor do meu estoque. Então, se eu cuido aqui, por exemplo, dos materiais da classe A e B, eu já estou preservando 95% do valor do meu estoque, né? Então, é essa a lógica da
classificação ABC, você, em vez de gastar muita energia aqui com materiais da classe C, você esquece um pouquinho eles e foca aqui naqueles que são mais importantes. Porque o grosso vai estar aqui, ó, a maior parte dos itens são de baixo valor, então eles vão ser classificados em materiais da classe C e o valor final deles, né, o percentual deles é muito pequeno. Perfeito? Então essa é a lógica. Vamos ver como isso já foi cobrado em provas. FGV, Assembleia Mato Grosso, Almoxarife, 2013. Em relação à classificação ABC, avalie as afirmativas a seguir. 1. Consiste em separar os materiais em 3 grupos, A, B e C, classificando de acordo com seus valores e dando mais importância aos materiais de maior valor monetário. Perfeito, é essa a lógica, né? Você classifica os materiais em 3 grupos e aí enfatiza nos grupos A e B, né, que são os que possuem maior valor. Vamos ver a 2. Os itens classificados na classe A representam cerca de 5% do total de itens e respondem por cerca de 75% do valor. Isso aqui também está correto, né? Está de acordo com a tabelinha que a gente viu. Os da classe B são cerca de 20% do total dos itens, né? E respondem por cerca de 20% do total do valor de consumo. Também está correto. E os da classe C são cerca de 75% do total e são responsáveis apenas, né, por 5% do valor de consumo. Isso aqui está de acordo com a tabelinha que a gente viu. Isso aqui está correto. Vamos ver a 3. Os materiais da classe A, por serem em geral poucos e mais caros, devem permanecer em estoque por mais tempo. Não, gente, ora, aqui a própria afirmação é contraditória, né? Se o negócio é mais caro, você vai estocar mais tempo? Não, né? Você vai tentar diminuir o tempo de estocagem dos materiais mais caros. Por que, Marcelo, eu quero diminuir o tempo de estocagem dos materiais mais caros? Se os materiais são mais caros, o que você está dizendo com isso? Você está dizendo que está gastando mais dinheiro, tem mais dinheiro parado ali. Lembra a história lá da calça jeans aí do seu que está presa aí no seu armário, está perdido e você não usa, né? É um dinheiro ali que você gastou que está preso naquela calça, né? Então para a empresa é a mesma ideia. Ela gastou um dinheiro para comprar equipamento, né? Aquele dinheiro está imobilizado, está parado ali, não está rendendo juros, não está virando lucro para a empresa por meio das operações, está parado. Então o que você vai fazer? Você vai tentar diminuir esse dinheiro parado. Então, para fazer isso, você tem que reduzir o tempo de estocagem dos materiais da classe A, porque eles são os materiais mais caros, né? Então, isso aqui está errado, devem permanecer no estoque por mais tempo. É o contrário disso, né? Você quer diminuir o tempo de estocagem justamente por eles serem mais caros. Então, ficou 1 e 2 como corretas, 1 e 2 como corretas, gabarito aqui, B de bola. Nesse momento, o que você deve ser capaz? Primeiro, conceituar a administração de materiais, né? Aprendemos já o conceito. Descrever os principais objetivos dessa área. Lembrar a classificação dos materiais X, Y, Z, que é de acordo com a importância gerencial. Lembra lá, X é o menos importante, Z é o mais importante. Descrever a classificação dos materiais A, B, C. Lembra lá, A é o mais caro, B é mais ou menos, né? E o C são os materiais de menor valor monetário. Então pausa um pouquinho o vídeo e vê se você consegue responder cada uma dessas questões. Se tiver tudo bacana, show de bola, segue comigo. Mas se ficou alguma coisa pendente, pausa um pouquinho o vídeo, vê o que ficou faltando, vê suas anotações, tira sua dúvida, né? E aí, quando tiver tudo bacaninha, aí segue comigo, beleza? Então, agora a gente vai avançar falando agora sobre a última parte da nossa aula. Vamos entrar aí na parte de aquisições, de compras de materiais. Já falamos sobre a visão geral da administração de materiais, conceitos e objetivos, falamos sobre classificação de materiais. Vamos agora cuidar da gestão de compras, ou seja, quais são os cuidados, quais são os objetivos que eu devo ter ao comprar materiais para minha empresa, tá bom? Gente, toda empresa, a lógica, né, de todo setor de compras de uma empresa é buscar comprar melhor. E o que significa comprar melhor? Significa comprar mais barato, ou seja, com preço menor, né, comprar materiais ali com qualidade adequada àquilo que é esperado e comprar materiais de forma célere, ou seja, reduzindo o tempo de ressuprimento. Olha o conceito, tempo de ressuprimento. O que é o tempo de ressuprimento? É o tempo entre o pedido, né, do fornecedor, quando você gera ali o pedido de compra para o fornecedor, até a entrega do produto, do material que você solicitou na sua empresa, tá bom? Então, o tempo que leva para ressuprir, ou seja, o tempo que você leva para
reabastecer o seu estoque, tá bom? Então, comprar bem significa isso, comprar barato, comprar com qualidade necessária e comprar com celeridade, ou seja, comprar rápido, tá bom? Então, em linhas gerais, são esses objetivos da gestão de materiais. Para consolidar, vem aqui comigo, olha. O que toda organização pretende é comprar cada vez melhor. Isso significa pautar as aquisições em 3 aspectos fundamentais: preço, qualidade e celeridade. Foi isso que a gente falou. Olha aqui, objetivos da função de compra: permitir continuidade de suprimentos para o perfeito fluxo de produção. Você não pode deixar a produção parar, então você, como gestor de compras, tem que cuidar disso, né? Coordenar os fluxos com o mínimo de investimento em estoques e adequado cumprimento dos programas. Então você quer o quê? Minimizar os investimentos em estoques. Temos falado isso aí ao longo de toda a aula. Estoque é caro, gente, é caro. Então você quer gastar menos com estoques, claro, sem prejuízo para a produção, né? Outro objetivo: comprar materiais e produtos aos mais baixos custos, dentro das especificações pré-determinadas em qualidade, prazo e preço. Então você quer comprar barato, né? Claro, sem prejuízo da qualidade. Outro objetivo: evitar desperdícios e obsolescência de materiais por meio de avaliação e percepção do mercado, né? Obsolescência, gente, o que é isso, né? É quando o material ele perde ali a sua finalidade, né? O negócio fica velho ali, fica obsoleto, né? Obsolescência é quando a gente fala, esse negócio é obsoleto, ou seja, ele é antigo, nem funciona mais, nem presta para nada, né? É isso que a gente chama de obsolescência, né? Esse processo de tornar um material obsoleto. Um computador antigo que ficou lá no estoque, a empresa nunca usou, foi exatamente o que aconteceu, foi justamente a obsolescência, né? O material estava ali estocado, foi passando o tempo e aquele computador ficou velho, não serve mais para nada, perdeu o valor. Então o gestor ali responsável vacilou, né? Não poderia deixar essa obsolescência ocorrer, né? Se o material não vai ser utilizado, o que você faz? Vende, transforma em dinheiro, utiliza para outra coisa. É essa a ideia, né? Permitir à empresa uma posição competitiva mediante negociações justas e credibilidade. Então você vai querer comprar barato para deixar a empresa sempre competitiva, com preço bom no mercado, né? Manter parceria com os fornecedores para crescer junto com a empresa. Claro, né? Você quer criar relações de longo prazo com seus fornecedores para que as empresas todas caminhem bem. Perfeito? Então, em linhas gerais, é isso que faz a área de compras, tá? Tivemos essa visão geral, mas o que a FGV gosta de cobrar? Ela gosta que você saiba, conheça alguns conceitos relacionados à área de compras, né? Como o conceito de ponto do pedido. Ponto do pedido. Anota aí, ponto do pedido. O que é esse negócio chamado ponto do pedido? Gente, o ponto do pedido, ele corresponde à quantidade de materiais que tem no estoque que vai fomentar, que vai justificar você realizar um novo pedido de compra. Então, ponto do pedido, em termos mais diretos, né? É aquele momento que você vai fazer um novo pedido de compra de material, ou seja, você vai fazer o ressuprimento do material, pedido de ressuprimento do material. Então grava aí, ponto do pedido vem aqui comigo, ó, corresponde à quantidade de material que justificará um novo pedido de compra. Então é o momento que você faz o pedido, só que isso não é expresso em data. O ponto do pedido é expresso em quantidade de materiais. De maneira mais prática, quando o seu estoque de caneta azul atingir, por exemplo, 100 unidades no estoque, é o ponto de pedido, é o momento que você vai fazer um novo pedido de compra de caneta azul, tá bom? Então o ponto do pedido ele é expresso em quantidade de material. Atingiu aquela quantidade, você vai fazer um novo pedido de compra, beleza? Essa é a ideia. Aí o que você tem que saber? O que você tem que saber sobre isso, né? Sobre ponto do pedido? Você tem que saber calcular o ponto do pedido, ou seja, qual é esse momento, qual é essa quantidade de material que vai ter no estoque para que eu faça um novo pedido, tá bom? Então é isso que a gente vai ver aqui. Esse é um gráfico, né, chamado gráfico dente de serra. E esse gráfico ele nos ajuda a entender um pouquinho as coisas, né? Nessa linha aqui você tem a quantidade de material, né? E aqui o tempo. Então o que está acontecendo aqui? Você tinha essa quantidade de material nesse tempo aqui, no tempo zero, e aí você foi consumindo esse material, ele foi diminuindo a quantidade. Tá? O que está acontecendo? Está passando aqui o tempo, vou botar aqui tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Né? Então o que aconteceu entre o tempo 0 e o tempo 1? Você foi consumindo material, né? Foi consumindo material,
Aí foi diminuindo a quantidade no estoque. Chegou aqui, o que aconteceu? Você fez um novo pedido. Então, esse momento aqui é o que você faz o pedido. Ó, pedi aqui para reabastecer meu estoque de caneta azul, por exemplo. Só que o que acontece, gente? Existe um delayzinho, né? Você pede do fornecedor, ele não vai entregar de forma instantânea. Existe o quê? O tempo de ressuprimento, ou seja, o intervalo entre o momento em que você fez o pedido para o fornecedor e o tempo em que o fornecedor entregou o que você pediu, né? Então você percebeu lá que estava para acabar a caneta azul. O que vai acontecer? Você vai ligar para o fornecedor: ô fornecedor, manda a caneta azul para mim, né? Você ligou, você fez o pedido, né? Só que ele não vai entregar de imediato, pode demorar aí algumas horas, alguns dias, né? E aí, enquanto o fornecedor está arrumando seu pedido para entregar, o material continua consumindo, né? Então aqui, ó, você pediu aqui no ponto do pedido, mas ó, teve o consumo, continuou. E aqui foi quando efetivamente o material chegou. Aí o que aconteceu com o seu estoque? Ó, subiu para cá de novo. Então esse intervalo aqui, ó, entre o ponto do pedido, o momento que você fez o pedido, e o momento que chegou o material, é justamente o que a gente chama de tempo de ressuprimento. O que é o tempo de ressuprimento? É o tempo que demora para o fornecedor entregar o material desde o seu pedido, tá bom? Então, o ponto do pedido é aqui, é a quantidade de material que tinha no estoque quando você fez o pedido, né? Tempo de ressuprimento é esse tempozinho que levou do ponto do pedido até a chegada do material no seu estoque. Aí chegou a quantidade, ó, subiu para cá seu estoque. Aí, ó, continuou consumindo, fez um novo pedido, continuou consumindo. Chegou o material, subiu de novo o estoque. Então, é sempre essa lógica. Então, ponto do pedido é a quantidade de material que justifica um novo pedido de compra, né? E aqui você tem o tempo de ressuprimento, que é esse intervalozinho. E aqui, gente, o que é essa linha aqui embaixo? Tá vendo aqui? É o que a gente chama de estoque de segurança. Estoque de segurança. O que é o estoque de segurança? É uma quantidade de materiais no estoque que você vai preservar. É para você não usar. A ideia é que você não utilize o estoque de segurança, né? Perceba que chega aqui, ó, o estoque de segurança, ele é calculado para nunca ser utilizado. Ó. Você percebe que você tem uma quantidade aqui que ela não é alcançada, né? Ela é preservada no estoque. Né? E por que você preserva essa quantidade de materiais no estoque? Estoque não é ruim, Marcelo? Sim, estoque é um custo, né, para a empresa. Então, a gente tem que gerenciar muito bem esses custos, né? Mas você tem que ter uma margem, uma gordurinha, para que não pare a produção. Então, o estoque de segurança é essa gordurinha, essa quantidade de materiais que você vai manter no estoque para, se caso acontecer alguma coisa excepcional, você não pare sua produção. Então, o estoque de segurança é para isso, é para lidar com situações emergenciais, né? Deu uma crise aí nos caminhoneiros, né? Greve dos caminhoneiros. O fornecedor que entrega o produto normalmente, a matéria-prima, em 3 dias, passou 4, 5, 6, 7, 8 dias e não entregou. Sua empresa vai parar, vai quebrar? Não, o que você vai fazer? Você vai começar a utilizar o seu estoque de segurança. Então, o estoque de segurança, grava aí, estoque de segurança é a sua gordurinha. É a gordura que você mantém no estoque para lidar com essas situações emergenciais. Beleza? Então, é para isso, né? E como é que eu calculo o ponto do pedido, gente? Como é que eu calculo essa quantidade no estoque que vai justificar meu novo pedido de compra? É bem simples, tá? Eu vou pegar o meu consumo, multiplicar pelo tempo de reposição e somar com o meu estoque de segurança. Nossa, Marcelo, parece super complicado. Gente, não é complicado não, né? Porque eu vou fazer essa multiplicação aqui de consumo vezes tempo de reposição. Vamos entender isso aqui. Olha, como a entrega não é instantânea, né? Quando eu fizer o pedido aqui, vai continuar acontecendo esse consumo, né? E eu tenho que ter material suficiente para lidar justamente com esse período de entrega, né? Com um tempo de ressuprimento. Como, imagine, voltando lá, por exemplo, da caneta, né? Eu não posso esperar zerar totalmente minha quantidade de caneta azul no estoque para pedir. Por que não posso esperar zerar para pedir, Marcelo? Porque se eu esperar zerar,
eu fiz o pedido, mas já vai ter gente precisando da caneta azul e eu não vou conseguir atender, né? Então não posso esperar zerar meu estoque. Eu tenho que considerar o tempo de reposição, ou seja, quanto tempo depois que eu liguei e pedi do meu fornecedor ele vai demorar para me atender e considerar o quanto vai ser consumido nesse tempo. Se ele demora 3 dias para me atender, por exemplo, eu vou ter que pensar, quantas canetas azuis são consumidas em 3 dias, né? Aí é essa multiplicação que a gente está vendo aqui. São consumidas 5 canetas por dia, então em 3 dias vão ter 15 canetas. Significa dizer que para eu fazer meu pedido, eu tenho que ter pelo menos 15 canetas no meu estoque, né? 15 canetas no meu estoque. Por quê? Porque aí, pedi aqui a caneta, né? Até chegar vão ser 3 dias. Aí passou um dia, consumiu 5 canetas. Passou 2 dias, consumiu mais 5, ou seja, 10. No terceiro dia vai ter consumido a 15ª caneta, a última caneta. Só que nesse dia também vai chegar o meu pedido de caneta nova. Aí meu estoque sobe de novo. Então é por isso que a gente faz essa multiplicaçãozinha aqui. Eu consumo quanto eu multiplico, né? O consumo vezes o tempo que eu vou precisar, né, que o fornecedor vai precisar para me entregar os materiais, perfeito? Isso aqui tem que estar sempre na mesma base, né, gente? Se o consumo aqui eu estou dizendo que eu consumo caneta por dia, 5 canetas por dia, né, então aqui o tempo de ressuprimento tem que estar no dia também, você tem que estar sempre trabalhando com bases iguais. E aí você vai somar com o estoque de segurança, que é a sua gordurinha, né? O estoque de segurança, lembra lá, ele não é para ser utilizado, ele é para ser utilizado só em situações emergenciais. Então você tem que se preparar sempre para ter estoque, independentemente do estoque de segurança. Por isso que você faz essa multiplicaçãozinha aqui, beleza? Vamos praticar, porque eu sei que fazendo questão, a gente vai calcular aqui ponto do pedido em algumas questões, aí vai ficar muito mais fácil, mas é tranquilo de entender. Vamos aqui com umas questões teóricas primeiro. FGV, Assembleia Mato Grosso, Almoxarife, 2013. O tempo de ressuprimento é o intervalo de tempo compreendido entre... Gente, tempo de ressuprimento é do pedido até a entrega do material, né? Então vamos ver, alternativa A, emissão do pedido de compra, beleza? E o momento em que o fornecedor libera o pedido para transporte? Não, né? É a emissão do pedido de compra, né? Do pedido, efetivamente, e da entrega, né? Do momento do transporte, da entrega. B, atendimento do fornecedor e a chegada do transporte? Não, é do pedido à chegada. C, início do transporte? Não. Recebimento e efetiva regularização? Não. Emissão do pedido, pedi, e o efetivo recebimento, exatamente isso, com a consequente entrada do material no estoque. É isso. Tempo de suprimento liguei lá para o meu fornecedor. Aqui, é esse intervalo do pedido até a chegada do material no meu estoque. Gabarito, então, alternativa E. Uma questãozinha aí mais de conta, né? FGV, TCE Piauí, assistente 2021. Uma organização adota um sistema de reposição contínua para seu estoque de cartuchos de impressora. O consumo mensal de cartuchos é de 80 unidades em média, o estoque de segurança é 30 e o tempo de ressuprimento é de 3 dias corridos. As aquisições são realizadas por compra direta aos fornecedores e o custo do pedido é de R$20. Considerando que o mês tem 30 dias, na situação descrita, o ponto do pedido é... Gente, vamos lá, né? Ponto do pedido. Como é que eu calculo o ponto do pedido? Consumo vezes tempo de reposição mais estoque de segurança. Simplesmente isso, né? Então vamos aqui por partes. O consumo mensal é de 80 unidades. Ele está utilizando aqui a unidade mês. O estoque de segurança é de 30. Eu já tenho estoque de segurança. Vou botar aqui, mais 30. Já tenho estoque de segurança. E o tempo de ressuprimento é 3 dias. Gente, por favor, não faz isso. Consumo de 80, aí bota 3 dias aqui e já multiplica por 3. Por favor, não faça isso. O que daria aqui? Daria 270. Nem tem alternativa, né? Nem tem alternativa. Por que, Marcelo? O que eu fiz errado? Lembra, isso vale para tudo. Isso vale para matemática, matemática financeira, qualquer ramo da matemática. Toda vez que você estiver aplicando uma fórmula, você tem que botar as grandezas, as variáveis na mesma unidade de grandeza, né? Se eu estou falando do consumo mensal, eu tenho que transformar o tempo de ressuprimento para mês, ou o contrário. Ou seja, eu tenho que estar sempre com as variáveis aí na mesma unidade de grandeza. Então, por que isso aqui está errado? Porque aqui eu estou botando o consumo no mês
e aqui eu estou botando o tempo de ressuprimento no dia. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar esse consumo mensal para dia. Então não é 80 unidades não que eu vou botar. Eu vou pegar essas 80 unidades e vou dividir por 30. Por quê? Porque o mês tem 30 dias. Então eu vou fazer isso, 80 dividido por 30. Vou botar aqui, 2 vezes 60, 20,0618. 180, vai ficar 20, né? Vai ficar 2,66. Então, o que eu encontrei aqui? Eu consumo, em média, 2,66 cartuchos por dia. Então, botei o consumo em dia, tá bom? Então, vai ficar aqui, 2,66 consumo. Agora sim, tempo de ressuprimento, 3 dias corridos, mais o estoque de segurança. Aí eu estou pronto para encarar e calcular o ponto do pedido, né? Aqui ele colocou custo do pedido, essa informação nem é relevante para calcular o ponto do pedido, não. Então vai ficar PP é igual a, vamos fazer essa conta aí, 2,66 vezes 3, 18, vai 1, 18, 19, vai 1, 6, 7, 7,98, né? E aí vai ter o que? 37,98, né? 37,98, aproximadamente 38 unidades. Então, 38 unidades, que é o gabarito aqui, B de bola. Perfeito? Então, gabarito da questão, alternativa B de bola. Vamos para mais uma? FGV MPE Assistente 2017. Uma universidade adota sistema de reposição contínua para seus estoques de resma de papel. A universidade consome mensalmente, de novo, consumo mensal, em média 200 resmas de folha, 200 resmas de 500 folhas de papel. A universidade adquire o produto a um custo de R$ 8,00 por resma e o custo do pedido é R$ 5,00. O tempo de reposição é de 6 dias. A universidade mantém um estoque de segurança de 50 resmas. Na situação descrita, o ponto do pedido, lembra lá como é que eu calculo o ponto do pedido? Basta eu pegar o consumo, né? Multiplicar pelo tempo que demora para chegar o pedido, né? O tempo de ressuprimento, e somar com o estoque de segurança. Ele já falou, estoque de segurança é 50, então já bota aqui, 50. Consumo, 200 resmas, mas é 200 resmas para um mês, né? E aqui ele fala que demora 6 dias o tempo de ressuprimento, então eu tenho que jogar de novo, né? Eu tenho que jogar resmas para as 200, né, para mês. Tenho que transformar o consumo mensal em consumo diário. Como é que eu faço isso? Vou pegar 200, dividir por 30. Corta aqui, vai dar o quê? 18, 2, aí 0, 6. Então vai dar 6,6. Então vai dar 6,6. O que eu encontrei aqui? Consumo diário. Eu consumo em média 6,6 resmas por dia. Vou botar aqui 6,6 resmas por dia. Quantos dias eu demoro para fazer a reposição? 6 dias. Então agora basta eu fazer a multiplicação. 6,6 vezes 6, 36 vai 3, 36, 39,6. 39,6 mais 50, PP é igual a 89,6, aproximadamente, né? 90, aproximadamente 90. Então, aqui, gabarito da questão, 90 resmas, beleza? Gabarito C de casa. Vamos para mais uma. FGV, Assembleia Mato Grosso Almoxarife 2013. Uma peça é consumida a uma taxa de 200 unidades por mês e o seu tempo de reposição é de 2 meses. O estoque mínimo deve ser de 1 mês de consumo. O ponto de pedido é de... Agora ele quer calcular o ponto do pedido, né? Ponto de ressuprimento é de... Vamos ver. Ponto do pedido é igual ao consumo vezes tempo de ressuprimento mais estoque de segurança. Ele está falando que o estoque deve ser de 200, né? O mês de consumo. Vamos lá. Uma peça consumida a 200 unidades por mês. Então, o consumo é o quê? 200 unidades por mês. E o seu tempo de reposição é de 2 meses. Aqui está até mais fácil, né? Porque está na mesma unidade. Então, não tem que converter nada. Vamos aqui. Taxa, o consumo é 200. 200 por mês. Vezes
Tempo de ressuprimento, 2 meses vezes 2. Mais estoque de segurança, 1 mês de consumo. Quanto é consumido em um mês? 200. Então, vou fazer a conta aqui, ó. PP é igual a 400 mais 200. PP é igual a 600. Perfeito? C de casa. C de casa. E assim, gente, vimos aí como a gente calcula o ponto do pedido. Agora, só para a gente finalizar a nossa aulinha, é interessante que você conheça também outro conceito muito importante aí na parte de compra de materiais, que é o conceito de lote econômico de compra, ou LEC. O que é essa história de LEC, lote econômico de compra? Gente, é a quantidade de material que você compra que é mais eficiente, ou seja, beleza, eu entendi o momento que eu vou comprar, que é o ponto do pedido, mas quanto de material eu vou comprar? Para definir o lote de compra, você pode calcular justamente o lote econômico de compra, que é o LEC, né? Quantas unidades você vai comprar. Então, o que é o LEC? Vem aqui comigo, ó. É um método utilizado para calcular a quantidade que torna mais eficiente o processo de compra. Então, quanto você vai comprar, o LEC ele também utiliza uma fórmula que é raiz, né? 2 vezes o custo do pedido, né? Porque muitas vezes para você fazer um pedido tem um custo, né? Um custo de emissão de nota, tem um custo ali para ligar para o fornecedor. Aqui a demanda, que é basicamente o consumo, né? Quanto você vai pedir, quanto você precisa, e aí sobre o custo de armazenamento mais juros do período vezes o preço do item, né? Que essa parte aqui, gente, é basicamente o custo do capital, né? Do dinheiro está empregado, de capital, e aqui o custo de armazenamento. Então, basicamente é isso, né? Custo de capital mais o custo de armazenamento na base aí do custo do pedido vezes a demanda. Perfeito? É assim que a gente calcula o LEC, mas a FGV não cobra, tá? O cálculo do LEC. Ela cobra simplesmente que você conheça esse conceito, que é justamente a quantidade que você vai comprar. Então, ponto do pedido é a quantidade que vai ter lá no seu estoque que vai justificar o novo pedido. O que é o LEC? É o quanto você vai comprar. E por que você calcula o LEC? Para saber exatamente que aquela quantidade que você vai comprar é a mais eficiente, que você não está gastando mais do que o necessário com estoque. Né? Porque lembra lá que o objetivo da administração de materiais é minimizar os investimentos em estoques. Então você tem que comprar ali uma quantidade que não seja excessiva. E para fazer essa conta você utiliza o LEC. Beleza? É simplesmente essa ideia. Vamos ver aqui algumas questões. FGV, Assembleia Almoxarife 2013. O gráfico a seguir mostra a quantidade de itens consumidos de um certo material ao longo do tempo. O gráfico caracteriza, ó, aqui tem a quantidade, né? Aqui é o tempo. Então, o que aconteceu? O material foi sendo consumido cada vez mais, né? Começou aqui no nível e aí, com o passar do tempo, ele foi sendo mais consumido. O gráfico caracteriza um consumo de tendência crescente, perfeito, né? Está sendo consumido mais o material. B, um consumo sazonal. O que é o consumo sazonal? É quando a quantidade consumida ela é grande em um tempo, né? E aí diminui no outro, né? Como é que seria o gráfico de um consumo sazonal? Estaria aqui, ó. Aí não consome nada. Aí tá aqui, não consome nada. Ele vai ficando com essa carinha, né? Você tem oscilações muito grandes no consumo. Por exemplo, período da Páscoa, né? Quando é que você tem um consumo maior de ovos de chocolate? Período da Páscoa, né? Você tem um pico ali muito grande e aí depois as próprias empresas quase não produzem ovos, né? Volta só para a barra mesmo, né? Então são consumos sazonais, perfeito? Um consumo com tendência de baixa? Não. Como é que seria o consumo com tendência de baixa? Seria no outro sentido, né? Estaria caindo o consumo com o tempo. Tendência constante de consumo, aí seria uma reta, né? Seria basicamente uma reta. Consumo moderado, não, né? Não é isso, não. Não é. Consumo moderado é um consumo mais ou menos aí significativo para a empresa, mas esse gráfico está mostrando uma tendência de consumo. Então, o gabarito da questão é mesmo a alternativa A. Mais uma questão, FGV seja o técnico 2022. Em um hospital público, toda vez que o estoque de um medicamento alcança um ponto crítico, o sistema emite uma notificação para que o gestor responsável pelo estoque prepare um pedido de compra visando a reposição do medicamento.
A quantidade a ser comprada em cada pedido é definida conforme as informações abaixo. Por exemplo, quando a quantidade do medicamento V atinge seu ponto crítico, o gestor emite uma ordem de compra de 78 unidades desse medicamento. Sendo que, ele faz aqui todo um negócio apresentado, mas ele apresenta essa fórmula aqui, que é justamente a fórmula do LEC, né? Lote econômico de compras, né? Então, a técnica de gestão de estoques usada por esse hospital não é curva ABC. Curva ABC, a gente viu, é um método de classificação de materiais, não tem nada a ver. Sistema just in time, né? O sistema just in time é uma filosofia, um método de gestão para você zerar estoques, né? Planejamento de necessidades de materiais, não tem nada a ver. Lote econômico de compra, é isso mesmo. Aqui está a fórmula do LEC. Você, para otimizar aí, o uso dos seus recursos, você adota o LEC, né, para não comprar mais materiais que o necessário. Não é ciclo PDCA, que é uma ferramenta da qualidade utilizada para melhoria contínua de processo. Então, bastava você saber o conceito aí do lote econômico de compra e assinalaria a resposta correta, que é a alternativa D de dado. Gente, vencemos aí o conteúdo de administração de materiais. Nesse momento, você já tem condições de mandar muito bem nas provas da FGV que cobrem esse assunto, né? Para a gente finalizar, o que você tem que saber nesse momento? Conceituar ponto do pedido, a quantidade de material no estoque que justifica um novo pedido de compra. O que é o tempo de ressuprimento? É aquele tempo necessário entre a emissão do pedido e a chegada dos materiais no estoque. Calcular o ponto do pedido, você tem que saber isso, né? A formulazinha. Consumo vezes tempo de reposição mais estoque de segurança. Conceituar o lote econômico de compra, que nada mais é do que a quantidade de lote, né, para você minimizar os custos de estocagem. É a forma mais eficiente de você comprar materiais. Beleza? Então espero que você tenha curtido essa aula. É sempre um prazer fazer parte da sua jornada da preparação. Se tiver dúvida, já sabe, manda aí, vai ser um prazer te ajudar. Beleza? Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!